Boa noite, pessoal. Nós vamos discutir hoje um assunto muito interessante, mas para alguns que talvez tenham vindo aqui para ter respostas, na verdade, o meu papel hoje aqui é ampliar um pouquinho as dúvidas, tá bom? Ou seja, e logo depois o Fernando e o Leandro, eles vão justamente trazer um pouco mais respostas, né? Trazer o que está acontecendo, mas o meu papel hoje aqui, conforme até a gente alinhou com o pessoal do grupo, é fazer vocês pensarem um pouquinho e no final também eu vou passar para vocês o endereço, lá no site geografiadascoisas.com.br tem uma série de materiais, vídeos sobre esse tema que a gente vai discutir hoje aqui, hoje bem rapidamente para provocar vocês, provocar perguntas para a gente levar a discussão. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho, muitos têm se falado, né? A gente estava até comentando, agora o agro é tech, agora o agro é pop, agora todo mundo quer trabalhar com agro, ser agtech, mas na verdade, o futuro que se prometia há muito tempo é agora. A gente já está vivendo esse futuro no agronegócio, na agricultura, na pecuária brasileiras. E quando a gente pensa em tecnologia no campo, ainda vem à mente, muita gente que deve estar assistindo a gente já viu esta imagem. Essa imagem é um clássico no agro, né? Quando se pensa em tecnologia, então nós temos as colheitadeiras todas alinhadas, e aí se discute o uso de GPS. Eu não quero entrar nisso, mas quando a gente pensa em tecnologia no campo, está ainda muito ligado a grande maquinário, a sensores, a uma série de sempre ligado a equipamentos. E será que necessariamente a gente precisa sempre pensar nessa categoria ou nessa escala, equipamento? Vamos pensar um pouquinho no seguinte, então, pessoal. Independente se é precision farming, precision agriculture, né, agricultura de precisão, agricultura 4.0, nesse momento, né, o que a gente, como disse, se propõe essa live não é a gente conceituar, é a gente abrir para discussão. Independente do conceito que a gente esteja falando de tecnologias, talvez você que esteja nos assistindo, talvez já não tenha aquela imagem que é bem anos 90, 2000 de tecnologia no agro. Hoje, quando se fala tecnologia no agro para os mais jovens, vamos chamar assim, por pessoal que está aí na graduação, na pós-graduação, que está nos assistindo, muita gente pensa justamente o que está lá, né? Sensores, onde eu tenho detecção de estresse hídrico, eu consigo fazer a aplicação em taxa variada, a tal da internet das coisas no campo, eu preciso da conectividade. Tudo isso, pessoal, está dentro de um grande guarda-chuva que a gente chama de tecnologias, e intrinsecamente, eu nem vou entrar nessa discussão, mas elas são geográficas, porque a gente planta, colhe, entrega o nosso produto, ou seja, o agronegócio, toda a cadeia do agro está ligada justamente ao quê? Ao território, a algum lugar. Então não é uma questão se eu vou utilizar ferramentas que trabalham com mapas, com inteligência geográfica, mas é por que eu ainda não estou utilizando. Mas a nossa discussão hoje aqui vai um pouquinho além disso. A nossa discussão hoje aqui, eu quero provocar vocês, porque ao pensar também em tecnologias no campo, e ao pensar, ao associar com esse termo geotecnologias, alguns sempre já vão lembrar, é o GPS, é o piloto automático, são as imagens de satélite, é o tal do NDVI, é o processamento em R, é para aprender Python, é análise de dados. Vejam, aqui eu estou colocando num grande liquidificador uma série de termos, uma série de conceitos que alguns gostam de colocar isso até no palco, né? E a gente empreende, etc. A gente aqui não está para jogar conceitos, buzzwords e confundir todo mundo. Todas essas fases, pessoal, todas essas tecnologias, claro que se nós estamos vivenciando a transformação digital, ou seja, a quarta revolução industrial, afinal de contas, este evento é uma prova disso. Nós estamos conectados, cada um em seu escritório, em sua casa, assistindo uma discussão, e alguns estão em Viçosa, porque são de Viçosa, estudam em Viçosa, mas alguns, por exemplo, como eu que estou nesse momento em São José dos Campos, em São Paulo, pude me conectar e estou falando com muita gente aqui do Brasil e talvez até da América Latina, enfim. Quando a gente fala, né, da quarta revolução industrial, que a gente já tem inclusive material bibliográfico para tratar sobre isso, nós estamos tratando justamente de uma nova visão. E essa visão não é a inteligência artificial que vai nos devorar, aí tem
umas imagens para quem conhece o seriado Battlestar Galactica, né? Não é a torradeira que vai se transformar num robô do mal e vai nos matar, mas a gente precisa, por exemplo, quando muita gente está falando de inteligência artificial no campo, mas às vezes eu não tenho dados meteorológicos, e veja, dados meteorológicos é a base de qualquer estudo. Se eu não sei nem quanto chove no meu talhão, se eu não, ou na minha propriedade, vamos generalizar mais ainda, se eu não sei o quanto eu tenho, e aí eu não vou nem entrar em outras análises, mas eu estou provocando justamente, se nem dados meteorológicos nem sempre a gente tem com precisão, como que tem gente por aí dizendo nós temos inteligência artificial para o campo? Então a provocação aqui que a gente tem, pessoal, é que desde lá do primeiro mapa de produtividade, desde a visão clássica de agricultura de precisão, do uso de tecnologias, esse é um dos primeiros mapas, por exemplo, a partir de dados de uma colheitadeira de 1985, a maioria que talvez esteja assistindo aqui não era nem nascido ainda, mas ao mesmo tempo, esse aqui é um estudo que eu recebi do pessoal lá da Ag Gateway, tá? De um evento que eles participaram, mostrando o seguinte: quais são as maiores dificuldades na adoção de tecnologias, de tudo isso que eu falei, desse pacote tecnológico, essas buzzwords, essas palavras que nos encantam e assustam o grande parte dos produtores, que talvez não tenham o mesmo acesso à formação e tecnologia dos que neste momento nos assistem aqui. Nós estamos então falando, dá uma olhada aqui, pessoal, principais desafios para os produtores: falta de recursos humanos, falta de recursos humanos, falta de recursos humanos. É o maior score que a gente tem, ou seja, nós estamos enfrentando um desafio que, lógico que nós temos a inovação tecnológica, lógico que nós estamos inovando em sensores, em tecnologia, em conectividade, em tudo isso que faz a transformação digital, que faz a Revolução 4.0. Mas nós temos um fator crucial, e este evento vem justamente discutir isso, assim como diversas outras universidades, diversos outros cursos técnicos devem estar discutindo justamente o que nós precisamos formar os profissionais e de uma maneira completamente distinta para atuar nesse novo mundo, neste novo mercado. E, inclusive, isso tem feito em muitas universidades, a gente já tem visto isso em cursos de especialização também, o retorno, e a gente fala da fixação, né, do filho do produtor, que antes ia para a cidade. Hoje, na verdade, a tecnologia é uma oportunidade para ele se fixar no campo de novo. E não é aquele campo que, às vezes, os livros até didáticos, eu falei isso semana passada, inclusive, já numa live, que depois você pode até assistir também aí no YouTube, lá com o pessoal da Fazu, de Uberaba. A gente, na verdade, está vivendo um novo mundo em que essas tecnologias, será que realmente as nossas visões, a formação... Eu vou pegar o exemplo sempre muito simples, quando a gente, muitos que estão assistindo aí, quem não conhecer também dá uma googada, mas quando a gente fala de geoprocessamento, por exemplo, muitos cursos até hoje, nós queremos ter essa disciplina, a gente tem que brigar por ter essa disciplina, ou sensoriamento remoto. Eu sempre provoco, para quê? A ideia, na verdade, é que se eu estou tendo uma disciplina de solos, ou uma disciplina sobre análise foliar, ou uma disciplina, ou seja, se está envolvendo o território, eu já estou manejando tecnologias. A gente não pode mais fazer essa dicotomia que eu tenho toda uma parte teórica e aí depois eu trabalho a técnica. Hoje nós vivemos a quarta revolução digital, nós estamos vivenciando o meio técnico, científico e informacional. Esse vídeo eu sempre tenho usado nas palestras. O pessoal agora no agro, o drone, né, a vedete, todo mundo quer um drone. Vejam, a questão hoje não é voar com drone, a molecada pode programar, inclusive em Python e em outras linguagens, elas podem programar um drone para fazer um caminho, para fazer um resgate, para visitar um talhão. Então a questão não é técnica, pessoal, a questão não é hardware, não é software, é você que está nos assistindo, é você que está aqui participando. É como eu vou aplicar todas essas tecnologias que nós temos disponíveis e que durante toda a história do agro foi dessa maneira. Ou seja, o agro, a agricultura, a pecuária sempre foram o estado da arte, sempre buscaram e inovaram no seu estado da... Inclusive responsável pela fixação do homem, deixando de ser nômade.
Então, desde lá da fixação do homem, todas as tecnologias, o agro sempre foi tech, o agro sempre foi o estado da arte em tecnologias. O que muda hoje, finalizando aí, já quase estourando o tempo, é que eu não preciso, então, pensar primeiro se eu vou usar imagem de satélite, se eu vou usar R, se eu vou programar, que tecnologia, se é isso. Não, ou se é IoT, se não é. Primeiro eu tenho que entender o processo de negócio do meu cliente. Eu quero entender o processo de negócio do produtor, seja ele pequeno, médio e grande. Eu quero, então, a partir que eu entendo os processos, aí sim, eu vou pensar tecnologias que vão trazer mudanças, que trazem os insights. Conectando as bases públicas, bancos de dados, sistemas internos, as geotecnologias, os sistemas de informações geográficas, enfim. Mas vejam, essa cabeça está em escala. Primeiro eu penso o processo de negócio, depois eu penso tecnologias. Por quê? A principal mudança, a mudança de cultura, é quando as tecnologias são simplificadas, tecnologias passadas. E como eu disse, e esse gráfico só confirma isso, durante toda a história do agronegócio, durante toda a história da agricultura, sempre foi inovação e sempre foi algumas polêmicas, por exemplo, aqui, lembro, até hoje, né, transgênicos, as modificações genéticas, a melhoria, enfim. E hoje as tecnologias também, os drones e outras tecnologias, mas vejam, eu estou insistindo aqui, é como eu vou aplicar toda essa minha caixa de ferramentas que hoje eu tenho à disposição no campo. E aí vem a provocação de novo. Será que a gente está na pós, na graduação, nos cursos técnicos, realmente pensando a formação desse novo profissional, que a gente esquece a idade dele, mas que já tem que ser nativo digital, independente da questão de conectividade, mas a questão do uso dessas tecnologias? Então, se o agro também é 4.0, vivendo justamente a revolução digital, depois da Revolução Verde, a mecanização, a adoção da agricultura moderna, enfim, se esse é o contexto, pessoal, é o contexto que como nós vamos lidar com essas novas tecnologias que cada vez nos devoram mais e que com a pandemia para o agro veio a galope essa transformação digital? Como então a gente vai lidar com isso? Temos ainda muitas dúvidas, muitas incertezas, e é o que eu quero colocar. Vocês são justamente a engrenagem principal nisso tudo. Grande parte de quem está nos assistindo aqui é promovido o evento dentro da UFV, dentro da universidade, dentro de um núcleo de pesquisa. Nós, na pesquisa, somos responsáveis justamente nessa nova transformação, levando cada um, seja na pesquisa aplicada, seja na pesquisa teórica, seja onde vocês estejam atuando, levar essa revolução que já está no nosso dia a dia. Mas para o coração de todo mundo ficar mais tranquilo, nós vamos agora ter dois profissionais que estão aí na frente, né, de batalha dessa transformação, e a gente vai entender também um pouquinho como que está sendo essa visão deles aí de novas tecnologias, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Abimael Sereda Júnior e vocês podem encontrar mais materiais, mais vídeos lá no... E não precisa digitar o seu e-mail, não precisa cadastrar para baixar nada. Você pode acessar lá o geografiadascoisas.com.br. Tem uma área dedicada só para o agronegócio lá, tá bom? Muito obrigado e estou ansioso para ouvir os meus colegas. Vamos lá.